Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver aqui. Acho que o Instagram vai começar a avisar as pessoas. Vim aqui hoje, dia 27 de setembro. Eu tenho muita emoção nesse dia. Essa energia de São Cosme e Damião, essa energia de Ibeje, essa energia das crianças, essa energia, né, dessa força nossa da infância. Ela sempre foi muito forte para mim, sempre foi muito importante para mim. Desejar aí bons sentimentos para todos, falar um pouco com vocês aqui, ver o que o universo traz, se ele traz alguém, se ele traz alguma pergunta, se ele traz alguma novidade, se ele traz alguma brincadeira. É assim a vida. E hoje, né, 27 de setembro, tem todo mundo que mora no Brasil, né? Eu não sei se em outros países isso. Deixa eu tirar aqui o som. Mas eu não sei se em outros países se comemoram dia de São Cosme e Damião. Mas eu sei que aqui no Brasil a gente comemora, né? E esse dia ele tem uma importância muito, muito grande, né? É um dia de emoção, um dia de alegria para a maioria dos brasileiros aqui. Tem uma tradição no Brasil de fazer cultua, né? Ibeje ou São Cosme e Damião, às vezes na Igreja Católica, né? Na religião do catolicismo fazem promessas, né? Para São Cosme e Damião, normalmente ligada a crianças, e acabam distribuindo doces para crianças nesse dia. A Umbanda também tem uma tradição de também fazer a distribuição de doces, fazer uma festa, né, chamadas giras, e fazem bolo, distribuem também doces para crianças. Então, hoje, e esse período de setembro, né, é comemorado, e mesmo que o dia oficialmente aqui o Dia das Crianças é comemorado pelo comércio, né, dia 12 de outubro, nas festividades religiosas tem esse dia 27 de setembro como um dia muito importante, como um dia em que a criança ela é vista, ela é revivida. E eu não sei como que foi para vocês, se alguém tá vendo. Hoje eu resolvi me desafiar, hoje eu resolvi seguir aqui a minha criança e vim aqui falar um pouco com vocês, justamente para reviver essa emoção. Eu não tinha programado nada, né? Vinha um dia corrido novamente. Eu falei, quer saber? Vamos brincar um pouco com a vida. Vamos trazer um pouco a alegria. Hoje é dia 27 de setembro, então é o dia da brincadeira. É o dia de chegar de surpresa. É o dia de dizer, oi, surpresa, tô aqui falando para quem quiser me ouvir, para quem quiser receber um pouquinho dessa alegria, dessas palavras que eu quero dividir. E hoje eu vim trazer um pouquinho, né, dessa parte que a gente tem dentro da gente, que é tão importante, que é essa parte que é a nossa infância, né? Essa parte que traz a gente, que traz as memórias, né, das nossas emoções e que nos traz e nos coloca até a fase adulta, ou para frente ou para trás, essa parte importante que é esse primeiro momento que a gente tem, que a gente começa a se relacionar com o mundo, que a gente começa a sentir as primeiras emoções, as emoções do ter as nossas primeiras sentimentos de instinto, que depois vão virando uma resposta emocional, que depois vai virando e se consolidando como um comportamento, e que depois quando a gente passa por uma fase de se decidir, de criar uma personalidade, a gente já vira uma direção, uma postura, né? Então, essa primeira fase, ela é muito mais do que só o início da caminhada. Ela é
a fase mais importante da caminhada, digamos assim. Porque é na nossa primeira infância, né, na nossa parte inconsciente que foi gerada lá na nossa primeira infância, é que vão estar todo o mapa, né, que vai estar todo o mapa das respostas automáticas que a gente vai ter na vida adulta. Tá? Quando a gente não tiver no controle, que é a maioria do tempo, na verdade, a gente tem a ilusão de que a gente pode controlar a vida, as ações, enfim, as coisas de uma maneira X, só que a gente tem o controle Y de tudo que acontece em relação à nossa vida. Então, a dica que fica é o que a gente consegue perceber, né? E, de alguma forma, adquirir alguma autonomia ou para que a gente possa fazer escolhas, né? A gente tem que, de alguma maneira, se atentar, né? A gente tem que pegar isso como ferramenta para que a gente possa, de fato, estar escrevendo nossa própria história, né? E, primeiramente, eu queria contar um pouco da minha experiência desse dia, né? Em relação desse dia, 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e Damião. Eu tive uma infância numa cidade de interior, mas a gente sai na rua para catar doce. Então, esse dia é um dia super emocionante, que a gente pedia para as mães, né, para elas deixarem a gente sair mais cedo do colégio, né, era aquela expectativa. E aí depois a gente fazia a contagem dos doces, a quantidade de doces, porque criança fica desesperada, né, fica doida para chegar, para pegar o doce, né. Bom, e aí nesse dia é um dia que a gente ficava muito feliz, que a gente ficava sentindo aquela sensação daquela liberdade, né? Primeiro, de andar sozinho na rua, porque era o único dia, assim, que os pais meio que, sei lá, acho que dava um bug na cabeça dos pais. Por exemplo, crianças que não poderiam andar sozinhas em momento nenhum, nesse dia era um dia em que os pais falavam, ah, tá, mas ela tá indo procurar doce. E tipo assim, a gente vivia. No momento a gente começava a experimentar esse dia, né? Era um dia que a gente que cresceu em cidade de interior começava a experimentar a sensação dessa liberdade, né? De fazer um pouco de escolhas, né? Os pais que não deixavam as crianças irem fazer muita coisa, nesse dia eles faziam meio que vista grossa, porque tava indo atrás de doce, né? Então, você andava naquele bando com seus amigos, né? E era aquela emoção de você descobrir aonde... Primeiro, de poder estar andando sozinho, né? Sem os pais, às vezes. Alguns estão acompanhados com os pais, mas assim... No meu caso, era o único momento em que eu poderia estar sem meus pais, assim... andando pela cidade. Então, era uma sensação de liberdade muito grande. E num segundo momento, também tinha aquela coisa assim de você viver e começar a ter aquela percepção também da vida, como o porquê que eles estão fazendo isso, por que eu tô ganhando, né, por que eu tô ganhando doce, por que essas pessoas estão dando. E aí você nessa experiência também você acabava acessando lugares como perigos, porque você estava ali correndo atrás de doce, e aí você estava com na sua galera, sei lá, 3, 4, 5, seus coleguinhas, e de repente chegava uma outra, um mulão, uma galera grandona, uns maiores, né? E aí você ficava, gente, como é que eu vou me colocar, né, nessa fila? Será que eu vou ficar sem o doce? Então, todas essas experiências desse dia, 27 de setembro, de você ir pegar doce, de você viver esse dia, foi uma experiência que, pelo menos pra mim, que nasci e vivi numa cidade do interior, na minha fase de infância, foi muito importante e é uma data muito feliz, assim, muito feliz. E é uma data da infância, né? Você vê, existem tantos momentos marcantes da nossa infância, existem tantos momentos em que ficam eternizados e trazem pra gente memórias e somam a nossa vivência, nosso modo de se comportar, né? Depois somam as nossas atitudes, né?
nossa direção de vida, essas experiências somam, né? Essas experiências vão forjando o adulto que a gente é hoje, né? Então, essa primeira parte da nossa vida, que vai desde a gestação até os 7 anos de idade, mais ou menos, né? É visto por alguns psicólogos, né? Até 7 anos de idade. A gente, na análise corporal, a formação dos traços, ela dá até mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos, né? Que é o término dessa parte emocional no sistema nervoso, ela compreende até mais ou menos 5, 6 anos. Mas a gente pode dividir, né? Que a maioria dos autores dividem nesse primeiros 7 anos, né? Esse primeiro setênio, que são esses 7 anos, essa primeira infância, como um momento crucial, um momento decisivo. Porque todas as marcas do que a gente desenvolveu como defesa, do que a gente desenvolveu como proteção, do que a gente desenvolveu como mecanismo de sobrevivência mesmo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de todos os pontos de vista ali. A criança que chegou até os 7 anos, ela chegou, ali ela já sabe ler, ela já sabe comer sozinha, ela já sabe colocar uma roupa sozinha, ela já tem cognição para fazer uma série de atividades, ela já tem bastante autonomia, né? A infância do humano, ela é muito longa, né? O ser humano, ele tem uma infância longa. Entre os mamíferos, é a maior das infâncias, né? Então, é um período onde a gente, se a gente for olhar pelo ponto de vista da evolução, é um período de muito tempo na fragilidade, né? Então, a gente como ser humano, a gente carrega tanto no nosso DNA, tanto no nosso comportamento, no que a gente chama de campo, né? Dentro das constelações familiares, hoje, que está sendo tão falado, tão difundido, né? Depois nessa pandemia, e com a globalização, com a internet, com as lives e com essas ferramentas globalizadas, a gente está cada vez mais enxergando o mundo como um grande sistemão, né? E nós como partes do todo, né? Mas a gente já percebe, né, essas informações que estão suspensas, que a gente carrega para que a gente sobreviva. Então, essa primeira infância que a gente tem, a gente tá ali em contato com essas informações desse campo que faz a gente sobreviver e criar mecanismos de defesa emocional, de criar mecanismos de comportamento para que a gente sobreviva, e toda a gama de evolução, de desenvolvimento do ponto de vista do corpo, né, da biologia, quanto do ponto de vista das emoções. Então, por exemplo, o que um adulto, né, tem hoje dessa fase? O que um adulto hoje pode trazer como resquício dessa fase, né? Tudo. Porque a criança, nós hoje adultos somos apenas uma criança que cresceu, né? Nós somos apenas um ser que em algum momento tinha menos ferramentas e que em outro momento adquiriu mais na adolescência, que em outro momento adquiriu mais ferramentas para se tornar autônomo, capaz, habilidoso e produtivo. E nessa linha, cada vez mais que ele criou essas ferramentas, esses mecanismos de defesa, de habilidade, de proteção, e todas as ferramentas, biológico quanto emocional, cognitivo e espiritual, essa forma de se apropriar dessas ferramentas ao longo do tempo, ao longo do seu caminho, da sua jornada da infância até a fase adulta, ela vem marcada pela sua primeira fase, ela vem marcada pelo que te aconteceu no momento em que o seu sistema nervoso desenvolver das suas emoções primárias tiveram de registro, né?
porque esse registro, ele vai te acompanhar e você vai acrescentando, né, insights, né, acrescentando aprimoramento a essas primeiras informações, esses primeiros registros de defesa, de emoção e de ferramenta de sobrevivência, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista biológico. Então, olhar para nossa criança interior, seja ela ferida, seja ela apenas uma criança interior, é sempre estar em busca do que de fato é verdadeiro e autêntico em nós. É sempre estar voltado para uma importante reflexão do que de fato faz sentido para que a gente siga. Então, as ferramentas hoje em dia de autoconhecimento, as ferramentas hoje em dia de terapia, as ferramentas que se propõem a ajudar o ser humano a resolver problemas relacionados à emoção, é muito comum estar com um olhar para essa primeira infância, tá? Para esses primeiros passos no campo das emoções, para esse primeiros passos no campo das reações, né? Das defesas e das habilidades que são criadas nesse momento. A análise corporal, ela aborda justamente o que se ganha, o que se perfila, né, nessa primeira infância, que são esses 5 perfis comportamentais que a gente ganha nessa primeira infância, da gestação até mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos, que a gente ganha na nossa mente e que, olhando para o corpo desse ser, a gente é capaz de captar o que ali, naquela primeira infância, ficou marcado como uma sensação básica, como um registro básico, tá? E aí a gente tem aí 5 perfis, tem uns nomes, né, que foram dados por Heinz, né? Mas a gente tem aí 5 formas de funcionar, 5 formas de se relacionar, 5 formas de reagir primordiais, né, principais para esse ser que hoje é adulto e que tem problemas de toda ordem, né, que tem o seu dia a dia, que tem seu trabalho, que tem sua família, que tem sua carreira. Então, como que a análise corporal ela pode trazer, né, as vantagens, né, desse primeiro momento, esses primeiros passos, essa fase tão potente, alegre, espontânea que é a primeira infância. A análise corporal olha para isso como uma potência, com uma potência que deveria ser enxergada desde sempre, como uma potência de dizer: você não precisa viver sem um conhecimento que estava aí descartado, de lado, que é um conhecimento que te traz luz, que te coloca com condições de entender o seu comportamento e o comportamento de quem está à sua volta. Então, por exemplo, um dos perfis, que é o perfil do oral, por exemplo, o corpo do oral, o rosto do oral, ele vai ser mais arredondado, vai ser mais fofinho, né? Vai ser convidativo. Toda a estrutura corporal do oral, ela vai te convidar a estar próximo, a querer se conectar, a querer fazer contato. Por exemplo, quem tem esse pico, quando a gente passa por uma análise corporal, a gente consegue entender cada perfil comportamental desse que a gente tem. Então, voltando ao exemplo, por exemplo, do oral, tudo nessa pessoa que tem esse pico vai ser convidativo para que essa pessoa justamente não sofra a maior dor dela, que é estar sozinho, não ser atendido, não ser compreendido nas suas necessidades, por exemplo. Então, tem toda uma gama de informações que complementam um quadro de perfil mesmo comportamental que, quando você se dá conta, né, quando você toma o conhecimento, toma para si que aquilo está no seu corpo, que aquilo foi desenhado em você na sua primeira infância e é assim que
dali pra frente você passou a funcionar no automático, então assim, você entra em contato com o que é doloroso para você e você se torna capaz de decidir se você quer, o quanto você quer e como que você quer lidar com essa dor, porque às vezes a gente não tem a noção de que aquilo dói suficientemente, a gente trava e coloca aquilo como uma coisa que não é bem assim, eu não sinto isso, e vai repetindo essas frases por vergonha, por medo de não ser aceito, né, por uma série de coisas, inclusive por essa castração da própria sociedade. Você não pode demonstrar vulnerabilidade e dos seus próprios outros traços de caráter, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você se dá conta, né, dessas habilidades, dessa dor, mas dessas habilidades, dos recursos que cada dor trouxe para além as habilidades, os recursos, você, enfim, se apropria disso, enfim, entende aonde você vai colocar as habilidades que você tinha, né, e nem usava. Tinha e nem sabia que tinha às vezes, porque o ambiente pode ser castrador num grau em que você possa nunca ter tido a oportunidade de usar determinada habilidade, tá? Então, assim, o universo da primeira infância, ele é muito rico. Engana-se quem acha que ser criança, a primeira infância, é só ser criança, é só uma fase, é só começar. Não é, tá? É muito mais profundo que isso. Estar presente na infância de uma criança, pra gente que é mãe, é importante demais, por exemplo, sabe? Não num perfil de cobrança, né? Porque a gente só faz o que a gente dá conta, né? E nossos pais também só fizeram o que davam conta e assim por diante. E a gente agradece e segue, porque hoje a gente é adulto. Mas esse conhecimento também traz esse poder também, né? Que de uma certa forma, se a gente toma esse conhecimento como verdade, entende e se apropria desse conhecimento, a gente pode lidar com filhos, a gente pode lidar com essa fase de uma outra forma. Então, assim, as relações, de uma maneira geral, elas tomam outro desenho, tá? Você saber como o outro funciona e você saber como você funciona é o que todo mundo quer. As relações começam a entrar num outro patamar, tá? Porque você começa a lidar com determinada pessoa como ela gostaria de ser tratada, tá? Você vai receber menos choque e dar menos choque nas relações quando você acessa um conhecimento como esse. Então hoje eu vim aqui um pouquinho falar sobre a análise corporal, sobre essa infância, sobre esse momento tão importante. Como qualquer criança que veio forte, trazendo a gente até onde a gente chegou, eu digo que com muita gratidão eu vejo que a minha criança me trouxe até aqui e ela foi super forte e guerreira e corajosa, e hoje eu quero agradecer a todas as crianças que estão aí desse lado e todas as crianças que estiveram ao meu lado na minha infância e a minha criança que está sempre comigo dentro de mim, que mora aqui dentro, as crianças dos meus pais, as crianças dos meus tios, as crianças dos meus avós, que trouxeram, que aos trancos e barrancos viveram dentro deles, né? E trouxeram e levaram eles a construir, a começar o caminho para mim, para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês, estivesse aqui trazendo um pouco do que eu sou, trazendo um pouco do meu ser, trazendo um pouco do que eu posso compartilhar com vocês, tá? Então, foi essa a surpresa de hoje, foi essa a maneira como eu resolvi brincar com a vida, conversar, de usar essa ferramenta aqui, uma pessoa que vai assistir, de repente com essas palavras, seja tocado, seja lembrado, vem alguma ficha. Eu simplesmente vim
fazer o que eu gosto de fazer, que é conversar, falar sobre sentimentos, emoções, sobre autoconhecimento, trazer um pouco do que eu aprendi da análise corporal, bem pouco mesmo. A gente foi tentando costurar, mas hoje é um dia de comemorar, e a minha maneira de comemorar hoje foi jogando ao universo a minha vontade de estar a serviço. Então, hoje estou aqui, eu desejo para vocês uma ótima noite, bons sonhos, boas brincadeiras na vida de vocês, que a alegria de viver esteja na vida de vocês, hoje e sempre, e que São Cosme e São Damião e Beje e todas as forças puras, alegres, ingênuas, autênticas e do bem estejam guiando todos vocês para todos os propósitos que vocês tiverem.